pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de eletrônica analógica. E nós vamos tratar nesse vídeo do assunto circuito equivalente e associação de resistores. Então, no tópico 1 dessa revisão, porque esses conceitos eles já foram vistos no primeiro ano, nós vamos falar um pouco sobre o que é o circuito equivalente e a sua função. O circuito equivalente, ele é um modelo teórico, ele não é um circuito real, ele é um modelo reduzido usado para o estudo de um circuito qualquer, um circuito que no nosso caso, a princípio, é um circuito resistivo, puramente resistivo, mas que pode ser qualquer circuito, esse conceito é genérico. Então, o que a gente faz? Nós utilizamos uma representação reduzida somente com uma fonte e um resistor, chamado resistor equivalente. A fonte, ela também pode ser uma redução. Existem casos de circuitos com mais fontes que podem associadas e que podem ser substituídas por uma única fonte. A gente vai ver nas próximas aulas como fazer isso, fazer a associação de fontes. Mas, na maioria dos casos aqui dos nossos estudos, o circuito original vai ter uma fonte só. Então, a gente mantém essa fonte original e substituímos os N resistores de um circuito misto qualquer, resistivo, pelo que a gente vai chamar de resistor equivalente. Mas o resistor equivalente, esse circuito é equivalente em termos de quê? Se nós pegarmos, então, um exemplo, eu vou pegar esse exemplo do item 3, a gente pode enxergar melhor como que é feita essa substituição ou essa representação. Então, eu vou desenhar aqui, a gente pode usar esse mesmo circuito ou um circuito parecido para ilustrar como que nós trocamos o resistor equivalente, o circuito original pelo resistor equivalente. Vamos fazer um circuito um pouco mais reduzido, só para a gente ter a ideia de como é feita essa substituição. Vou apagar aqui. Eu vou destacar aqui no nosso circuito a ligação entre os terminais da fonte para a gente conseguir enxergar melhor essa troca, essa redução. Então, aqui a gente pode desenhar, pegar aqui novamente a fonte, fazer aqui um pouco mais para cá e fazer a conexão. A fonte, que no nosso caso é uma fonte VCC, por enquanto. Vou destacar esses terminais de conexão com a fonte para a gente ilustrar bem. Então, a gente tem aqui a nossa fonte, for V total, VCC, e um circuito misto qualquer, com um R2, R1, R2, R3, um R4 e um R5. Como que é feita a substituição? É como se a gente desconectasse esse grupo de resistores e conectasse o nosso resistor equivalente justamente aqui, nesses dois terminais. E aí a gente chega nessa representação de cima. A representação com um único resistor. Então, a gente vê que a tensão que aparece em cima do resistor equivalente é justamente a tensão total da fonte que estava aparecendo sobre a associação original resistiva. Então, a gente tem aqui o VT. E, então, nós sabemos que a corrente total do circuito original, a gente pode usar o índice total, é a mesma corrente do circuito equivalente. Então, é exatamente para isso que nós utilizamos essa representação reduzida, para calcular qual é a corrente total do circuito. É como se nós mostrássemos o que a fonte enxerga em termos de resistor, qual que é o efeito dessa ligação desses 5 resistores, nesse caso, para termos de corrente do ponto de vista da fonte.
Então, essa é a utilidade desse modelo, que é um modelo teórico. Então, a gente vai partir agora para a segunda pergunta da nossa aula, que é como encontrar esse circuito equivalente, como calcular o resistor equivalente e como construir esse modelo. Para achar o resistor equivalente, nós vamos partir das associações básicas de resistores. Então, primeiro a gente vai estudar aqui no item 2, então, o equivalente série. Então, no equivalente série, nós vamos substituir uma associação de N resistores em série. Então, se a gente tem aqui N resistores conectados, como nós já vimos, o início de um no final do outro, nós podemos representar essa conexão através do equivalente série, ou da resistência total série. Como calcular essa resistência total, essa resistência equivalente? Inclusive, vocês podem encontrar o resistor equivalente com esse termo, resistor total, resistência total também, ok? Então, para a associação série, o nosso R equivalente, ou R total, vai ser sempre a soma das resistências. Nós não vamos deduzir essa expressão, essa regra, mas ela funciona para isso, para a gente ter o mesmo, a gente conseguir o efeito de ter a mesma corrente que nós teríamos com com essa ligação, a gente tem com essa soma de resistências. Então, a gente vai somar R1, R2, R3, R4. Vou colocar aqui R5 mais um Rn. Eu vou colocar aqui de maneira mais genérica esses N resistores. Ok? Então, a gente tem o cálculo do equivalente série. Então, o nosso equivalente série substitui, para termos de corrente, uma ligação desse tipo. Então, a gente vai ter aqui o R equivalente, que é a soma dos resistores. No circuito paralelo, então, a gente vai colocar agora o equivalente paralelo. Nós temos uma regra que diz paralelo a nossa regra vai dizer o seguinte: se nós olharmos aqui, ó, a expressão é 1 sobre RQ, R EQ é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn. Ou seja, o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das N resistências do circuito paralelo. Então, só para lembrar, um circuito ou uma associação paralelo, numa associação paralelo, os resistores compartilham a mesma diferença de potencial. Existe uma divisão de corrente, correto? Vou fazer aqui melhor. E como que nós podemos substituir o efeito que essa ligação provoca, ou o efeito em termos de corrente do ponto de vista da fonte. Nós vamos usar 1 sobre REQ, 1 sobre R1, nesse caso com 3 resistências, 1 sobre R2, vamos colocar genericamente, né, também, mais 1 sobre Rn, R1, R2, Rn.
E aqui a gente faria a substituição. Bom, vou colocar aqui embaixo. Por um único resistor, que é o R equivalente. Existe uma situação específica que é muito usada no nosso dia a dia de análise de circuitos, que é o cálculo do equivalente série para a situação onde a gente tem um ramo com 2 resistores. Nesse caso, nós sabemos que a expressão do R equivalente, ela fica simplificada, ou na verdade realocada, ou reorganizada, ela fica da seguinte maneira. Nós temos aqui, então, o R1 e o R2. E nós sabemos que, se partirmos da equação original, o R equivalente, 1 sobre R equivalente é 1 sobre R2 mais, desculpa, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se a gente reorganizar isso aqui, nós temos que o R equivalente é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Isso aqui, essa expressão é muito usada e é o que a gente chama de produto sobre a soma. E a gente nomeia também, ou classifica esse circuito aqui como um divisor de corrente. Então, no divisor de corrente com essas duas resistências, nós podemos usar de cara essa expressão aqui, que é o produto sobre a soma. Derivado dessa expressão, a gente sabe que quando as resistências são iguais, a resistência equivalente paralelo é a metade de um dos valores aqui originais. Então, se a gente tiver 10 ohms e 10 ohms, a gente vai ter uma resistência equivalente paralela igual a 5 ohms. O próximo passo é entender como que nós realizamos a construção do circuito equivalente quando o circuito original é um circuito misto, ou seja, quando nós temos tanto resistores associados em paralelo quanto resistores associados em série. Então, nos circuitos mistos, a gente faz uma análise que a gente pode falar de trás para frente. E vamos, então, em direção à fonte, identificando as conexões. Vocês vão ver que somente dessa maneira a gente consegue identificar bem as conexões série e paralelo dentro do circuito misto. Então, eu vou colocar aqui esse exemplo para a gente entender como isso é feito. Então, aqui a gente não pode usar nem só a associação, o equivalente série, nem somente o equivalente paralelo, visto que no mesmo circuito a gente tem os resistores ligados, conectados das duas maneiras. Então, nós temos o circuito do exemplo 3, esse circuito tem 7 resistores, e eu vou mostrar como a gente faz a redução até encontrar um único resistor equivalente. Então, nós sempre vamos começar olhando de trás para frente, ou seja, na direção da fonte de tensão original. Vou marcar aqui os nós do circuito para a gente visualizar melhor as conexões. Olhando de trás para frente, a primeira coisa que nós podemos identificar é que esses dois últimos resistores, eles compartilham os mesmos pontos de potencial. Se nós nomearmos aqui esse nó como ponto 1 de potencial, a gente observa que esse outro ponto ele está ligado no ponto 1 através de um fio, de um condutor ideal. Então, não tem queda de potencial aqui e a gente considera que esses pontos são, eletricamente falando, o mesmo ponto de potencial.
Então, aqui a gente tem o ponto 1, e a mesma coisa acontece em relação ao ponto 2 de potencial. Numeração genérica aqui. Acho que a gente poderia colocar, para ficar melhor, o ponto A e o ponto A de potencial, e aqui ponto B e o ponto B. Portanto, pela definição, nós sabemos que esses dois resistores estão conectados em paralelo. Eles possuem a mesma diferença de potencial, que é a diferença de potencial VAB. Então, sobre R7 e R6, nós temos a diferença de potencial VAB. Como que a gente substitui, então, o primeiro passo da substituição? Como a gente faz o primeiro passo da substituição? Encontrando esse equivalente parcial. Então, os equivalentes parciais, eles vão substituindo aos poucos as associações série e paralelo no caminho até a redução total. Então, a gente vai colocar aqui, nomear de R equivalente 1, esse equivalente que substituirá o R6 em paralelo com R7. Isso aqui, então, é o símbolo para mostrar a associação paralela, ok? E depois eu vou mostrar como a gente calcula isso aqui. A princípio, eu vou só descrever os equivalentes. Então, se a gente fizer esse cálculo, nós vamos achar o R equivalente 1. E nós podemos, então, fazer a primeira substituição. Na nossa primeira substituição, a gente vai redesenhar o circuito até esse ponto que nós estamos, ou seja, podemos manter o circuito até aí. Então, vou manter aqui R1, R2, vou manter o R5, também o R3, vou manter aqui embaixo o R4, e aqui onde estariam conectados os resistores R6 e 7, ou seja, entre os pontos de potencial A e B, eu vou, a princípio, colocar o R equivalente 1, que vai ter esse valor calculado aqui, ok? Então, aqui a gente mantém R1, R2, R4, R3 e também mantemos a fonte V1. Tudo bem? Ok, próximo passo, então, é observar a nova conexão nesse circuito parcial aqui. O que a gente pode enxergar? A gente pode enxergar o quê? Uma associação série entre esse resistor R3 e este equivalente RQ1. Se nós acompanharmos a corrente total, ela sai aqui da fonte V1, corrente total, e aqui ela vai encontrar um nó onde ela vai se dividir entre uma corrente X e uma corrente Y. Essa corrente IY, o único caminho dela, para ela, vai ser passar através de R3, passar por R equivalente 1 e voltar para esse ponto aqui de potencial. Nós podemos, inclusive, marcar esses pontos de potencial com um C e um D. Quer dizer que, para esses dois resistores, a corrente é a mesma. Então, a gente pode enxergar a associação série entre eles. Se eles estão associados em série, o equivalente série para esses dois elementos resistivos é um R3 mais o R equivalente 1, que a gente vai chamar de R equivalente 2. Então, próxima etapa é substituir essa associação pelo seu equivalente. Então,
mais uma vez, vocês podem observar que nós temos equivalentes parciais. Eu gosto de fazer assim, passo a passo, para ficar mais claro, mas a gente pode escrever também a expressão completa do equivalente total. Eu vou mostrar mais para frente. Então, o que a gente faz? Aqui entre o ponto C e D, onde estariam conectados R3 em série com R equivalente 1, nós substituímos pelo R equivalente 2 no nosso modelo parcial. Aqui eu vou manter, vamos ver qual que é esse resistor aqui, é o R5. Então, a gente pode manter o R5 aqui vamos manter R1, R2, o R5 e o R4, ok? Então, nós estamos com mais uma redução aqui no nosso circuito em relação ao circuito original. Tudo bem? Próximo passo, podemos colocar aqui o VT. Então, a próxima associação que a gente consegue enxergar é essa entre o R5 e o R equivalente 2. Por quê? Novamente, a gente tem esse ponto de potencial que é o mesmo aqui no início de R equivalente 2. Também temos que o ponto D conecta os finais de R5 e R equivalente 2. O próximo passo, então, é escrever o R equivalente 3, que vai ser o equivalente entre... Vou melhorar aqui. Vai ser o equivalente entre o R5 e o R equivalente 2, sendo um equivalente paralelo. Então, substituindo mais esse parcial, nós mantemos o R1, mantemos o R2, e onde nós tínhamos essa conexão entre R5 e R equivalente 2, um R equivalente que a gente chamou de 3. Então, mais uma substituição, e observem que o nosso o nosso modelo só vai ficando mais reduzido. Então, R1, R2, R3. E a nossa fonte de tensão com o seu VT. Bom, o último passo, vou arredar aqui para cima, vai ser substituir. Observe que nós chegamos aqui no último equivalente. Então, a gente pode escrever o equivalente total. Esse último equivalente vai ser um equivalente série entre... Observem que, se nós desenharmos novamente a corrente total, ela vai passar sobre R1, passar sobre R2, passar obrigatoriamente sobre R3 e R equivalente 3 e sobre R3. Ou seja, constatamos que esses 4 resistores estão em série. Aqui a gente pode marcar o ponto D. O equivalente série, então, é o último equivalente, ou o equivalente total, que vai ser a soma desses resistores que estão em série. R equivalente 3 e, por último, o R3. Então, chegamos finalmente ao circuito com uma só resistência representativa, o nosso R equivalente total, ou R total. A nossa fonte é mantida. E aí a gente consegue enxergar como calcular a corrente total. Nosso I, ou I total,
ele vai ser... observem que essa diferença de potencial, ela aparece aqui sobre essa resistência equivalente. Então, o nosso I total é justamente a tensão total dividida pelo R equivalente. Observem que o circuito equivalente, como ele é reduzido, ele é um modelo simplificado, nós não conseguimos enxergar os detalhes do circuito original. Se nós olharmos para cá, a gente conseguiria marcar as quedas de tensão, as correntes em cada resistor, em cada ramo, o que não é possível olhando para esse circuito reduzido. Então, esse circuito reduzido serve para esse objetivo, para essa função, calcular a corrente total. É como se ele mapeasse, ou se ele representasse o efeito, como eu já disse antes, de todas as resistências conectadas, o efeito que elas têm, que esse grupo de resistores tem na corrente total, que é a corrente total do circuito original. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao nosso equivalente total, nosso equivalente final. E na próxima videoaula eu vou fazer uma resolução de exercícios para a gente ter mais ideias de como usar esse circuito equivalente para cálculo da corrente total e depois verificar como que nós podemos encontrar os detalhes do circuito original através desse cálculo inicial de I total. Ok? Até lá!